Graça e paz, meus irmãos. Nessa manhã, iniciando o mês de novembro e sendo também culto de ser à noite, quero meditar com os irmãos na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8. Nós vamos meditar nesses 3 versículos nessa manhã. O subtítulo do texto é o apóstolo prevê o seu martírio. Mas não será esse o título da nossa mensagem. Diz o texto: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Nesse primeiro momento da nossa meditação, eu espero muito que a gente faça essa oração, que Deus possa nos iluminar nessa manhã, de um modo que a gente pense a respeito daquilo que Paulo está dizendo, daquilo que Paulo conclui, as últimas palavras a respeito da sua caminhada cristã, e que a gente também se examine a respeito da nossa caminhada cristã. Então nós chegamos aqui ao momento do pronunciamento final de Paulo a respeito da sua carreira cristã. E ela não foi tão curta assim. Tem muita coisa para relembrar, muita coisa a dizer, mas nesse momento final não poderia haver palavras mais adequadas para expressar a vitória na proximidade da morte. Amanhã a gente tem um feriado nacional conhecido como Dia de Finados. Muitos irão visitar túmulos, porque pessoas não são visitadas em cemitérios. Você visita o túmulo, ali estão os restos mortais, mas a pessoa não está mais ali. E nesse momento de finados, existe muita tristeza, existe muito pesar, existe muitas vezes a decepção no coração de quem pensa a respeito do que não fez, e chega perto daquele túmulo e lê as palavras que estão escritas em cima ali daquela lápide, e pensam: eu poderia ter feito mais, eu poderia ter falado determinada coisa, eu poderia ter ajudado mais, eu poderia ter sido diferente. Não adianta. Homenagens são prestadas em vida. Existe a homenagem póstuma, mas aquele que deveria ser o alvo da homenagem não vê, não sente, não se alegra. As homenagens que a gente precisa fazer, as palavras que a gente precisa falar, as atitudes que a gente precisa demonstrar tem que ser em vida. Depois da morte, já diz a própria palavra, segue-se o juízo, não adianta a gente querer voltar atrás no tempo. E não à toa muitas pessoas se utilizam desses dizeres aqui de Paulo para abrilhantar as suas lápides, porque não é um discurso, não é uma fala de alguém derrotado, é a fala de alguém que venceu em sua vida. Mas não simplesmente ele venceu, o Senhor o fez vencer. E é isso que Paulo transmite para nós. Mas as pessoas utilizam essas palavras de uma forma tão corriqueira, não somente nas lápides, mas nos convites para a missa de 7º dia, de 30º dia, que parece que elas vão perdendo o seu efeito. E quando a gente lê,
a gente diz, eu já vi essa frase em algum lugar. Eu já li essa frase em algum convite que eu recebi. Eu já vi na postagem de alguém. E parece que vai ficando uma coisa tão natural que a gente passa por essa frase e não reflete naquilo que ela de fato transmite para a gente. Mas nessa manhã eu quero meditar nessas palavras, falando sobre Paulo, mas principalmente sobre o que Deus fez na vida dele e através da vida dele. A figura central, se a gente for observar nesse texto, nesses 3 versículos, não é Paulo. Continua sendo Deus. Continua sendo Jesus Cristo, que o comissionou para ser esse apóstolo fora de tempo, que ele nem se considerava tão importante como os demais apóstolos, se considerava o menor deles, porque ele sabia quem era e ele sabia o que tinha feito antes de Cristo ter chamado através do Evangelho. E ao final eu peço a Deus que a gente pense, que Deus nos ajude a pensar na seguinte pergunta: o que é que estará escrito na minha lápide? Quando eu morrer, o que é que vai estar escrito lá? Próximo da minha foto, da minha data de nascimento, da minha data de morte. O que é que as pessoas vão escrever ali? Algumas pessoas se preocupam tanto com isso que já deixam reservado algum texto, alguma frase, para ser colocada lá pelos seus familiares. Outros deixam a critério dos familiares o que é que eles acharam que foi a minha vida e qual frase melhor representa o resumo dessa vida. E aí, eu, abrindo aqui um parênteses, digo, não deixe na mão dos outros o que você precisa saber. Você precisa saber como foi sua vida. Você precisa saber qualificar o que foi a sua passagem na terra. Os outros vão ter uma visão própria, mas e você? O que é que você enxerga daquilo que fez? Todo mundo tem consciência. E aí não existe nesse momento final de vida espaço para falsa modéstia. Eu fui uma pessoa tão simples, eu não fiz quase nada, eu acho que eu não fui tão importante. Você sabe o que você fez, você sabe onde errou, onde acertou, e principalmente você que tem a iluminação do Evangelho. Você sabe onde seus pés deram no caminho de Cristo e onde seus pés se desviaram para o caminho que não era o proposto na palavra de Deus. Mas aqui, uma vez que Timóteo já havia sido lembrado nos versículos anteriores, no versículo de 1 a 5, mais uma vez, da urgente necessidade de batalhar pela fé cristã e cumprir cabalmente seu ministério, Paulo vai agora falar sobre o fim do seu. E Paulo agora vai, em poucas palavras, mas perfeitas palavras, resumir aquilo que foi a sua vida enquanto ministro do Evangelho. E por isso mesmo ele começa as suas palavras aqui com a expressão quanto a mim. Porque ele já tinha falado, Timóteo, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Isso cabia a Timóteo. Por quê? Porque Timóteo ainda tinha muito tempo de ministério, ainda ia enfrentar muitas batalhas. E ele precisava ter toda essa conduta para que Deus o abençoasse, para que Deus honrasse o trabalho das suas mãos. Paulo já havia passado por tudo isso e ele sabia, ele tinha consciência de que estava no final da sua vida. É por isso que ele diz, quanto a mim estou sendo já oferecido, já, agora. Isso aqui está sendo dito de uma masmorra, a gente nunca pode tirar isso da memória. Tudo isso aqui que está sendo escrito na segunda carta de Paulo a Timóteo é a segunda prisão de Paulo. Ele não está em prisão domiciliar mais, ele não está mais recebendo pessoas para compartilhar do Evangelho todos os dias, ele não tem mais essa liberdade. Aqui ele está preso numa masmorra fria, sem condição de fazer aquilo que foi chamado para fazer, pelo menos não da maneira que ele gostaria. Mas ele continuava a trabalhar pelo Evangelho, e continuava a trabalhar pela proclamação do Evangelho através daqueles que Deus colocou em sua mão para preparar. Então, uma primeira coisa que eu vejo a respeito desse texto é que
Paulo, por mais que estivesse numa situação de derrota, humanamente falando, ele considerava vitorioso para ele, para a sua vida, ter cumprido tudo aquilo que Deus colocou para ele fazer enquanto ministro do Evangelho e principalmente ter tido a oportunidade de preparar vários outros para continuar a proclamação do Evangelho. Se a gente chega ao final de vida sabendo que fez o que ele nos ordenou a fazer e principalmente que a gente fez com que outros também seguissem na mesma caminhada, isso é motivo sim de cantar vitória e não de ser derrotista, porque a morte chega, mas a vida começa. Para nós, a morte encerra essa passagem, mas a vida de verdade começa, uma vida eterna. Essa é a nossa sublime esperança. Então, meses antes de acontecer a sua morte, Paulo já está resignado e ele diz: eu já estou sendo oferecido, eu já sei que o meu tempo é muito curto e que tudo aquilo que eu falar agora vai fazer uma extrema diferença e vai ser de extrema importância, não só para Timóteo, mas gerações por vir. Não à toa, estamos aqui iniciando o penúltimo mês do ano de 2020, observando o que ele falou antes da sua morte. E quando ele fala oferecido por libação, essa palavra não é tão conhecida nossa, pelo menos não é corriqueiramente utilizada, mas ela é retirada da linguagem do sistema de sacrifício do Antigo Testamento, quando vinho era despejado no santuário como oferta de gratidão a Deus. E observando aqui o texto, quando a gente lê na versão revista atualizada, determinadas medidas dificultam um pouco a compreensão da gente a respeito de como deveria ser feito esse sacrifício, como deveria ser feita essa oferta de libação. Mas eu quero ler o texto de Números 15, do 5 ao 10, na Nova Versão Internacional, para que a gente entenda um pouco melhor que tipo de oferta era esse, que ele compara a sua vida sendo, a sua morte, né, a sua vida sendo entregue a Deus, como essa oferta de libação. E o texto diz: para cada cordeiro do holocausto ou do sacrifício, prepare 1 litro de vinho como oferta derramada. Na sua versão provavelmente tem um rim, H-I-M. Essa medida é muito próxima a 1 litro. E ele diz: para um carneiro, prepare uma oferta de cereal de 2 jarros da melhor farinha com 1 litro de óleo. O litro, a mesma expressão, e os 2 jarros seriam 1 efa de farinha. Então, ele explica melhor aqui: 2 jarros da melhor farinha com 1 litro de óleo e 1 litro de vinho como oferta derramada. Apresente-a como aroma agradável ao Senhor. Versículo 8: quando algum de vocês preparar um novilho para o holocausto ou para sacrifício, para cumprir voto especial, como oferta de comunhão ao Senhor, traga com o novilho uma oferta de cereal de 3 jarros, da melhor farinha amassada, com meio galão de óleo. Traga também meio galão de vinho para a oferta derramada. Será uma oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Então, é esse o texto que nos mostra o que era a oferta de libação. Era uma oferta que o vinho era despejado no santuário, como uma oferta de gratidão a Deus, mas ela era passada pelo fogo, para que o aroma daquela oferta subisse agradavelmente a Deus. E pode perceber que em todo momento ele diz, 3 jarros da melhor farinha. O vinho, obviamente, não deveria ser qualquer tipo de vinho, deveria ser do melhor que ele pudesse oferecer ao Senhor. Todos os holocaustos que foram oferecidos com novilhos eram com novilhos perfeitos. Essa semana eu tive a oportunidade de baixar alguns vídeos a respeito de desenhos bíblicos. E um dos desenhos bíblicos que eu estava assistindo foi justamente sobre Abraão. E no desenho, a pessoa que produziu colocou como Isaac olhando para o pai, no momento do sacrifício, dizendo assim: pai, esse novilho está muito bom, numa linguagem bem infantil. Esse novilho está perfeito, por que a gente vai oferecer ele e não um novilho que já fosse para o abate?
um novilho coxo, um novilho que a gente não fosse utilizar mais para frente, quando ele crescesse e desse carne para a gente. E aí Abraão olha para Isaac e diz assim: meu filho, o sacrifício para o Deus perfeito deve ser feito com um novilho perfeito. E Isaac se resigna, e aí passa agora não mais observar a questão formal, mas olhar com um olhar mais espiritual. Eu não estou mais preocupado com o tipo do novilho, porque eu sei que tem que ser perfeito. Eu estou preocupado agora em agradar o Senhor que pediu aquele sacrifício. E às vezes a gente, observando o que a gente dá a Deus, em determinados momentos, talvez a gente seja levado a pensar, como no desenho foi retratado Isaac pensando: mas eu vou dar o que eu acabei de comprar, mas eu vou ofertar o que está tão novo ainda. Às vezes a gente passa por situações muito difíceis de uma maneira muito tranquila, porque Deus é conosco. Mas eu fico imaginando em cidades que nós temos aqui no Brasil, temperaturas abaixo de zero, um trabalho extremamente importante da igreja é coleta de mantas, de agasalhos, de roupas, para que as pessoas não passem o frio. A gente está muito bem vestido, a gente está muito bem agasalhado, a gente pode passar por determinadas temperaturas sem sentir o menor efeito delas, mas nem todo mundo é assim. E em determinados momentos a gente pode ser levado a pensar da seguinte maneira: eu não vou dar a manta que eu comprei para o inverno desse ano, eu vou dar a que eu já estou usando há uns 10 anos. Está um pouco rasgadinho assim no canto, mas isso é problema não. Para quem não tem, qualquer coisa vale. Você pode talvez pensar: eu tenho 5 casacos, eu vou pegar aquele que eu não uso já há uns 2 anos, não está servindo para mim, eu vou dar. Por que a gente raramente pensa: eu gosto muito desse casaco, eu já utilizei ele em muitos momentos importantes, e ele já aplacou meu frio inúmeras vezes, é o que eu mais gosto de usar, eu vou dar esse. É um pouco mais difícil da gente olhar dessa maneira. É um pouco mais difícil a gente escolher, por exemplo, num momento que a gente está ofertando para alguém o melhor produto. E quando a gente está ofertando a nossa vida, os nossos esforços a Deus, por que não oferecer os nossos melhores esforços? É por isso que eu volto a repetir algo que eu já falei em outras pregações aqui. Não espere a aposentadoria para trabalhar para Deus. Não espere ter condições ideais para trabalhar para Deus, porque Ele quer o seu esforço, Ele quer a sua oferta hoje. Ele não vai lhe salvar daqui a 10 anos para que você comece a trabalhar para Ele. Ele já lhe salvou. Você já está aqui, então você tem que ser produtivo a partir deste momento. E não existe dificuldade, e não existe distância, e não existe qualquer empecilho quando a gente realmente tem um objetivo de servir a Ele, de agradar a Ele em todas as coisas. Ele faz com que os caminhos sejam abertos para que a gente possa fazer a vontade dEle. Essa comparação que Paulo faz: eu já estou sendo oferecido por libação, o tempo da minha partida é chegado, é muito importante, porque ele entendia que a sua morte já próxima era uma oferta a Cristo. Ele entendia que tudo o que ele tinha feito naqueles anos de ministério não tinha sido para o engrandecimento do seu nome, mas que aquele momento final, que fechava uma história de anos e anos de ministério, era também o fechamento de uma vida em louvor a Cristo. Toda a sua vida, que foi dedicada no início a um crescimento intelectual, a um crescimento dentro do judaísmo, depois foi voltado para um crescimento dentro do cristianismo, para que pessoas pudessem ser convencidas do pecado, da justiça e do juízo pelo Espírito Santo que o utilizava, para que pessoas pudessem se dobrar diante de Deus, para que pessoas pudessem ter as suas vidas transformadas. Paulo passou pelas questões mais difíceis que um ministro do Evangelho pode passar, simplesmente para que pessoas pudessem ser salvas.
Por isso que ele encara a vida dele e agora a sua morte como sendo uma oferta a Deus. E não uma oferta qualquer, mas a melhor oferta que ele poderia dar. E aí eu quero fazer uma rápida aplicação a respeito disso na nossa vida. Nós temos reconhecido que Deus tem feito muito por nós e que a nossa única atitude que pode ser correspondente a isso é a nossa total obediência, a nossa total adoração e total devoção a Ele. Cristo havia feito tanto que Paulo daria a sua própria vida a Ele em gratidão. Não interessava como seria a morte dele, se decapitado, se crucificado, se apedrejado, ele não estava importando com isso, ele estava se importando simplesmente em dar a própria vida para aquele que lhe deu a vida. Ele entendia isso. A gente tem entendido dessa mesma maneira? Não adianta a gente pensar em ofertar grandes montantes ao Senhor, dedicar tempo a Ele, ou fazer qualquer outra coisa em seu nome, sem antes entregar toda a nossa vida nas suas mãos. A gente sabe disso. Não adianta você juntar suas economias de um ano inteiro e depositar no altar do Senhor, sem que seu coração esteja ali. Aí eu respondo a pergunta que alguns fazem quando a gente oferta e oferta generosamente à casa de Deus. E Deus precisa de dinheiro? Não, Ele não precisa de dinheiro. Mas como meu coração não está no dinheiro, eu oferto para Ele, para que a obra dEle cresça, produza, se expanda. A questão não é Ele precisar de dinheiro. Eu preciso expressar de alguma forma a minha adoração a Ele. Uma dessas formas é com as primícias de toda a minha renda. É isso. É um coração grato a Deus, ofertando para aquele que lhe dá todas as coisas. Não adianta eu ter a maior oferta de uma igreja se meu coração não está na obra de Deus e não está devotado a Ele. Não adianta eu dizer que passo 5, 6 horas orando por dia se meu coração realmente não está voltado para aquilo. Se eu estou fazendo isso só para cumprir uma tabela, só para aparecer para as outras pessoas. Não, eu preciso dedicar tempo a Deus, porque disso depende a saúde da minha vida cristã. Qualquer coisa que nós façamos para Deus deve vir antes uma atitude de total entrega a Ele. Aí Ele fará em nós e nós não seremos o centro das atenções, e sim Ele em nós. Quando Ele diz o tempo da minha partida é chegado, de uma forma geral a gente encara a vida sem muita urgência. Nós passamos os nossos dias como verdadeiros procrastinadores das nossas responsabilidades. Amanhã eu faço. Vamos fazer tal coisa? Não, amanhã eu faço. Lembrando, amanhã é feriado, então você amanhã não faz, se você deixar para amanhã determinadas coisas. Depois eu resolvo. Agora não. Mais para frente a gente resolve. Outra hora eu ligo. Talvez agora a pessoa não esteja disponível, outra hora eu ligo. E assim por diante. Tudo na nossa vida vai sendo levado, até que chega o último momento, ou a gente faz ou faz. Ou a gente faz ou se prejudica, ou a gente faz ou prejudica outras pessoas. Quantas e quantas vezes nós nos arrependemos de ter perdido determinadas oportunidades por ter deixado para depois? É a gente observar o seguinte: eu podia ter ido na casa dele ou dela, mas você não foi. Poucos dias depois que você decidiu postergar esse compromisso, a pessoa não está mais lá. Ah, mas naquele dia eu ia na casa dela, ela morreu. Não tem mais volta. Você desligou o telefone sem dizer: me perdoe, eu errei. Eu preciso que você me libere dessas amarras, dessa culpa que eu estou sentindo. Você desligou o telefone e disse:
Bom, já que ela não quer mais conversa comigo, eu também não quero. Pouco tempo depois, a vida acabou. O perdão não foi dado, o coração não está liberado e aquela culpa permanece até o último dia. Quantas e quantas pessoas se arrependem e levam para o caixão, no termo popular, angústias, tristezas, decepções, problemas, rixas, intrigas e assim por diante. A gente não pode deixar para pensar nas coisas que tem que fazer quando a hora da nossa partida estiver próxima. Quando Paulo diz assim, o tempo da minha partida é chegado, antes ele já falou que a sua vida estava sendo oferecida a Deus, como oferta de libação. É alguém que sabe que o tempo da partida é chegado, mas eu não vou ficar brigando com minha consciência para saber o que ainda eu tenho que fazer. Qual foi a responsabilidade que Deus colocou na minha mão e eu deixei de fazer? Onde eu fui negligente? Ele não vai pensar mais nisso. Ele fez. Então, o que nós podemos aplicar com relação a essa expressão, o tempo da minha partida é chegado? Para nós, que não sabemos se o tempo da nossa partida é chegado, mas pode ser que sim. Produzamos hoje. Trabalhemos hoje. Adoremos hoje. Para chegar a esse momento com alegria e convicção do dever cumprido. No versículo 7, ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. O que nós lemos aqui é frequentemente postado quando alguém morre. E utilizando das palavras do apóstolo Paulo, para se referir ao findar de uma carreira, ao término de uma vida, ao capítulo final da história terrena de alguém. Mas o que realmente essas palavras vão traduzir acerca da vida de Paulo? E aí a gente vai perceber que o foco de fato não vai ser nele, mas o foco vai ser em Cristo. Vamos ver. Combati o bom combate. Foram 30 anos de ministério. Do ano 36 ao ano 66 depois de Cristo. 30 anos. A sua maior preocupação não era em terminar o ministério. Quando Paulo diz, o tempo da minha partida é chegado, ele não está pensando assim, bom, já servi 30 anos, agora eu posso descansar. Eu já servi 30 anos, agora eu posso ficar aposentado em casa. Eu já falei da palavra de Deus durante 30 anos, agora deixo o jovem Timóteo e outros jovens pregando. Eu já servi 30 anos, eu já fiz demais por Deus. Não. Ele sabia que quanto mais ele fizesse, mais ainda teria para fazer. E a gente sabe que quanto mais a gente lê essa palavra, mais tem a aprender. Então ela é inesgotável para que a gente aprenda e para que a gente passe também. 30 anos de ministério, ele não estava pensando no dia final que ele chegaria em algum púlpito de alguma sinagoga ou então em alguma reunião com seus irmãos e diria assim, meus irmãos, esse foi meu último sermão. Agradeço pelo tempo que vocês me aguentaram, me ouviram. Esse foi meu último sermão. Ele não estava pensando nisso. Ele não programou esse dia da sua retirada. Ele queria se certificar que tinha sido fiel a quem o comissionou até o fim. Quando ele diz, o tempo da minha partida está próximo. Eu combati o bom combate. Eu fui alistado no exército celestial. Eu fiz o que o meu general mandou. E agora eu estou pronto para ser chamado à reserva. Sabendo que eu cumpri cada uma das missões dadas a mim. Esse é o sentimento do dever cumprido. Quem foi Paulo? Quem era esse homem que agora podia dizer, depois de 30 anos de ministério, que tinha combatido o bom combate? Paulo era um judeu. Quando a gente olha para Filipenses 3, 5 a 6, ele diz, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ele não era só um judeu, era um fariseu, era legalista. Ele era aquele que observava
ponta da linha exatamente tudo que deveria ser feito. Ao pé da letra, ele queria interpretar as Escrituras e seguir. Foi discípulo de Gamaliel, enviado por seus pais para se tornar um grande rabino do judaísmo da época. Esse era o objetivo. E aprendeu bem, e sabia bem. 1 Timóteo 1,13 diz: Paulo se definia como blasfemo. Tudo isso que ele aprendeu serviu para alguns objetivos. E alguns desses objetivos eram perseguir e matar cristãos. Esse era um dos grandes objetivos dele, que ele pegava cartas de recomendação para sair para outras cidades atrás de cristãos. E ele se define como blasfemo, perseguidor e insolente. Óbvio, isso antes de ser separado por Deus para o apostolado. Esse era Paulo antes de Cristo. Em Atos 6, está lá ele, consentindo na morte de Estevão. Quando diz consentindo, não quer dizer assim, Paulo ficou parado porque não sabia o que fazer. Não é isso. Não está também querendo dizer, Paulo não interferiu para também não ser apedrejado. Está querendo dizer o seguinte, Paulo concordava. Paulo poderia até ser um dos que pegaria pedras para também lançar em Estevão. Consentir, concordar, se agradar com aquilo. Ele perseguia Jesus. Como perseguir Jesus? Atos 9, versículo 5, ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Atos 22, 4, era um perseguidor até a morte, ele diz, persegui este caminho com C maiúsculo, como as pessoas cristãs eram chamadas, as pessoas do caminho, eu persegui este caminho, estas pessoas, estes cristãos, até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres. Paulo exterminava os discípulos de Jesus em Jerusalém. Esse era Paulo antes de Cristo. Atos 26, do 9 ao 11. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. E contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. A vontade era tão grande de perseguir, encerrar em prisões e matar cristãos, que mesmo em cidades que ele não conhecia a rota, ele ia atrás deles. Mesmo em cidades estranhas os perseguia. Paulo, em resumo, antes de Cristo, o maior perseguidor do cristianismo. Mas Atos 9 mostra que houve um encontro. Deus o encontrou. Ele estava querendo somente se deslocar na estrada de Damasco. Ele não estava procurando por Deus. Ele estava procurando por cristãos, para matá-los, para prendê-los, para persegui-los. Mas aquele foi o momento determinado por Deus para alcançá-lo. E aí Paulo, cego, e sem saber exatamente o que estava acontecendo com ele, é visitado por Ananias, enviado do Senhor, é fortalecido e cheio do Espírito Santo. Para quê? Para que ele pudesse agora não mais perseguir os do caminho, mas para que ele pudesse agora ser um que seguia o caminho. Nas primeiras pregações, ainda em Damasco, ele era desacreditado pelo passado que o assombrava. As pessoas não iam acreditar. Nos anos 90, aqui em Campina Grande, vinha muita gente, inclusive de fora, dar testemunhos em determinadas igrejas. E as pessoas diziam, eu fiz parte do Comando Vermelho, eu fiz parte do PCC, eu fiz parte disso, eu sou ex-bruxo, eu fazia isso, eu fazia, acontecia. Passava 50 minutos no testemunho, contando tudo o que fez e que não prestava, para no final dizer assim, mas Jesus me salvou, glória a Deus por isso, acabava o testemunho. A gente entendia
que toda aquela situação mostrava que aquela pessoa seria facilmente desacreditada no seu discurso atual. Você acreditaria num ex-assassino pregando o evangelho, dizendo que Cristo é vida? Provavelmente não. Você acreditaria num ex-ladrão, dizendo que agora está ofertando a sua vida a Cristo? Provavelmente não. A gente acreditaria numa pessoa que mentia inveteradamente e agora falando as palavras da verdade? Mas tem uma coisa que sempre me chamou a atenção naqueles testemunhos. Porque no final, pelo menos alguém lembrava de dizer, mas Cristo me transformou. Essa é a grande diferença. Eu não acredito no ex-assassino. De pronto, não. Humanamente falando, eu quero ficar longe dele. Pode ser que ele se sinta agora mais à vontade de fazer novamente. Eu não acredito no ex-ladrão. Humanamente falando, eu não acredito num ex-mentiroso, mas se eu souber que Cristo o transformou, eu vou acreditar na palavra de Cristo na boca do ex-ladrão, na boca do ex-mentiroso, na boca do ex-assassino, na boca do ex-alcoólatra, na boca do ex-viciado. Porque Cristo está agindo nele, não é ele, é Cristo nele. Paulo diz, não sou eu, mas Cristo vive em mim. É por isso que Paulo começa a trabalhar, a estudar, a observar a palavra de Deus, e de um desacreditado ele passa a ser um grande pregador. Após a conversão, Paulo vai passar 3 anos na Arábia. O que ele está fazendo lá? Passando férias? Se recuperando do impacto que sofreu no caminho de Damasco? Não, sendo trabalhado por Deus, fortalecido, burilado, para que pregasse poderosamente, vigorosamente, reverentemente e alegremente acerca de Cristo. Ou seja, Paulo estava passando pelo seminário de Jesus. 3 anos. As primeiras impressões para alguns ficaram, mas ele estava disposto a, pela palavra de Deus e pela força que Deus o daria, a fazer com que aquelas impressões não fossem as definitivas. Paulo depois de Cristo. Cristo atua em Paulo. Paulo se destaca pela inteligência e pela sua cultura. Agora ele não vai se destacar mais por ser perseguidor, ele vai se destacar por ser alguém inteligente e culto nas mãos de Deus. Existiu uma época que a gente tinha que escolher, e isso já foi falado algumas vezes, já foi relatado aqui na igreja também por outros pastores. Ou a gente é inteligente ou a gente é crente. Ou a gente é culto, ou a gente tem muita bagagem, ou a gente tem muita Bíblia. E dá para fazer tudo isso junto. Paulo era alguém que tinha uma grande bagagem, uma grande cultura, extremamente inteligente e tinha muita Bíblia. Tinha tanto que ele escreveu praticamente metade do Novo Testamento. E não deixou de se inteirar de tudo o que acontecia na sua sociedade, de saber tudo o que era necessário, inclusive para contender com os falsos mestres, inclusive para contender com as falsas religiões e, mais importante, principalmente, para abastecer os novos irmãos na fé que iam sendo feitos a partir da pregação do Evangelho que ele e os seus colaboradores ministravam. Em Atos 9, 22, diz que Paulo prova que Cristo era o Messias. Ele pregou sobre o que cria, sobre o que fez total diferença na sua vida. Ele diz, Saulo, porém, mais e mais confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é Cristo. Ele não simplesmente falava, Jesus é Cristo, Jesus é o Messias. Ele demonstrava, ele provava, ele expunha as Escrituras dizendo o porquê e o para quê de cada uma daquelas coisas. Ele confundia os judeus porque há pouco tempo ele não falava dessa maneira, mas agora ele está falando em nome de Cristo, que o transformou.
em nome de Cristo que o encheu. Em Atenas ele discute com os filósofos apresentando Cristo, mostrando quem de fato era aquele que os gregos reputavam como Deus desconhecido. E ele chegou para apresentar. Paulo foi certamente o maior teólogo, o maior evangelista, o maior plantador de igrejas da história do cristianismo. Mas mais uma vez, prêmios para Paulo? Louvor ao nome de Paulo? Não. Ao nome de Deus, ao nome de Cristo, que em Paulo fez grandes maravilhas. Através da vida de Paulo, Cristo conseguiu modificar a estrutura de várias sociedades, transformar inúmeras vidas. Através da nossa vida hoje, Ele ainda faz as mesmas coisas. E às vezes a gente diz assim, basta que a gente se entregue na mão dele. Sim, isso é extremamente importante. Mas mesmo com aqueles que não se entregaram totalmente, ele ainda assim fez a sua vontade ser cumprida. Ele diz, completei a carreira. Depois de ver tudo isso a respeito da sua vida, ele coloca-se como um atleta que finaliza a prova que foi proposta para ele. Paulo completa a missão dada com seriedade. Não dá para viver 30 anos de ministério, passando o que Paulo passou, sem encarar com seriedade a palavra de Deus. Paulo não era o crente domingueiro. Trocando em miúdos aqui, o que Paulo não era? Por isso que ele conseguiu 30 anos de ministério, por isso que ele termina a vida certo de quem ele era e do que Deus tinha feito através da vida dele. Paulo não esperava o domingo para ir para a igreja. Paulo não lia a palavra de Deus só quando estava com algum problema, alguma coisa para decidir, aí ele ia lá consultar. Paulo não só orava quando o calo apertava no pé. Paulo não ia procurar os demais pastores ou os seus colaboradores somente quando ele não conseguia resolver alguma coisa. Aquele que de fato sabe quem é, a limitação que o homem tem, nunca vai ser autossuficiente. Ele sempre vai pedir a Deus que o dê companheiros de fé, pessoas que o estimulem e animem na caminhada ministerial, e ele sempre vai estar meditando na palavra de Deus, orando a Deus, pedindo que ele o incentive e o mantenha firme e fiel até o último dia. Esse era Paulo. E esse deve ser o nosso comportamento, para que a gente chegue no final e diga assim, eu completei a carreira. Completei. Por quê? Porque eu me esforcei, porque o Senhor me impulsionou. Só com esforço não dá. Só com trabalho humano não dá. Tem que ter o Senhor na frente. Ele completa essa carreira com confiança. Com confiança de que se ele tivesse mais tempo de vida, ele faria. Por quê? Porque a confiança não é autoconfiança, é confiança em Deus. Mas já que ele não tem mais tempo de vida, ele confia que Deus fez nele tudo o que era seu propósito. Ele completa essa carreira com satisfação. Você já viu alguma pessoa morrer com satisfação, com alegria? Eu estou morrendo, mas eu estou morrendo com alegria. Eu estou partindo dessa vida, mas eu estou partindo satisfeito. Eu já vi algumas. Pessoas que não ficaram no leito de morte reclamando, se arrependendo, lastimando, praguejando. Não. Lembro principalmente das palavras do Dr. Russell Shedd. Um homem com inúmeras dores. Eu o encontrei em João Pessoa, no congresso da Juvep, 5 meses antes dele falecer. E ele ia começar mais um tratamento. Já estava mais magro do que de costume. E ali a gente perguntava, como é que o senhor está? Se recuperou? Ele não tinha vindo para a consciência cristã e tinha ido para a Juvep para um dia. E que dia? Que dia que ele pregou, como se fosse a primeira e a última vez. E simplesmente dizia,
Meus irmãos, eu estou sentindo muitas dores, mas eu sei que Deus vai encerrar todas elas, e muito em breve. O homem já estava nos últimos momentos, e Deus o enchia de tanta confiança que ele dizia: eu estou sendo desmamado desse mundo. Eu estou indo para a casa do Pai, eu não posso estar triste. Meu corpo vai padecer, vai ter dores, vou sentir incômodos. É próprio dessa passagem da gente na terra. Mas eu estou indo para a minha casa. Morrer assim é bom. A gente não quer morrer. A gente não quer sentir dor. A gente não quer ter uma unha encravada. Mas morrer com satisfação é bom. Morrer sabendo que está indo para os braços do Pai é bom. Saber que você está indo para casa é muito bom. Ele completou a carreira com fidelidade. Para mim, o mais importante, ele foi fiel até o seu último dia. E ele pode dizer: eu guardei a fé. Mais importante que completar a carreira é completá-la bem. Tem muita gente se aposentando do púlpito, tem muita gente encerrando seu ministério, porque a idade se avança, porque uma doença chega, são inúmeros os motivos. Mas quantos têm terminado bem? Quantos têm terminado com aquele sentimento: eu queria um pouquinho mais? E as pessoas que o ouviam também com o mesmo sentimento: eu queria escutar só mais um pouquinho. Eu queria aproveitar mais um pouco dessa raridade que Deus mandou para a terra, para abastecer o nosso coração, para edificar a nossa vida. Pela misericórdia de Deus, Paulo perseverou como santo, para a glória e honra daquele que o salvou antes de tempos eternos, muito antes do encontro no caminho de Damasco, e o conduziu durante toda a sua vida e lhe garantiu a vida por toda a eternidade. No versículo 8, ele diz: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Tendo agora acabado a sua carreira, a Paulo só resta esperar a devida recompensa dos seus labores, a qual o Senhor, justo juiz, lhe dará naquele dia, ou seja, na sua vinda. Paulo não quer a sua recompensa exatamente no momento que morre. Senhor, eu quero agora. A gente escuta tantas pessoas falando assim: Senhor, eu quero agora. Coisas terrenas. Será que Paulo tinha condições de dizer assim: Senhor, fiz tudo que fiz pelo Senhor, eu quero minha recompensa agora? Não. Sabe por que Paulo não tinha condição de cobrar de Deus a sua recompensa exatamente no momento da sua morte? Porque ele sabia que sua recompensa era futura. Paulo nunca trabalhou de dia pela recompensa da noite. Paulo nunca trabalhou hoje pela recompensa de mais tarde. Ele sabia que a sua recompensa seria futura. Mas ele também sabia que a sua recompensa não duraria um dia, uma semana, um mês ou um ano. Ele sabia que a sua recompensa era eterna. Por isso que ele não vivia o dia de hoje de uma maneira ansiosa. Ele sabia quem cuidava dele. Só que a coroa da justiça é a recompensa para a vida justa. Só que essa recompensa continua sendo uma doação divina. É aquela questão: a gente olha para uma pessoa, para a trajetória de vida de uma pessoa e diz assim: fulano foi tão bom, fulano era tão crente, era tão santo, que a gente esquece de destinar os louros para quem de fato é digno deles. Fulano não era bom, bom só existe um. Fulano não era santo, fulano era santificado todos os dias por aquele que é bom. A recompensa da nossa vida justa continua sendo um presente daquele que nos faz justos. Nós não somos justos por nossos próprios esforços, nós somos justificados por Cristo na cruz do Calvário.
Nós não somos santos por nossa própria natureza, nós somos santificados a partir do momento que nós buscamos a Deus e Ele nos faz santos. Nós não tínhamos direito a uma vida nem mesmo temporária, quanto mais eterna, mas Ele nos deu vida aqui e no porvir. Tudo o que foi realizado na vida de Paulo e tudo que foi realizado por Paulo foi fruto da graça de Deus. 1 Coríntios 15:10, mas pela graça de Deus sou o que sou. No final da vida, Paulo lembra isso. Eu sou o que sou por conta dele, não sou eu. O foco da história não sou eu. A carta é carta de Paulo a Timóteo, mas nem o foco sou eu, nem o foco é Timóteo, o foco continua sendo ele. Pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Ou seja, eu não desvalorizei a graça de Deus. Sabendo que era graça em cima de graça, eu trabalhei para valorizar essa graça de Deus que me foi concedida. E ele diz, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Aí alguém poderia dizer, mas Paulo agora está se gloriando, dizendo que trabalhou mais do que todos os outros. Calma, o versículo não terminou. Ele diz, todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. No final da carreira, o que é que vai ficar? Que eu construí, que eu fiz, que eu li, que eu preguei, que eu administrei. A nossa busca deve ser para que no final da carreira Ele seja glorificado, Ele seja lembrado, Ele continue a ser proclamado por aqueles que Ele nos deu para preparar para as próximas gerações. Além disso, esse dom da vida eterna não é só para Paulo, ele deixa isso muito bem claro, mas para todos os que amarem a sua vinda, ou seja, todos os que como ele, viveram todo o tempo das suas vidas, esperando por Cristo, esperando em Cristo, esperando pela sua providência. Com isso eu quero concluir com a seguinte reflexão. Paulo era um homem como qualquer outro que habitou nessa terra, sujeito às mesmas paixões, pecador, limitado, mas nas mãos de Deus, ele foi quem foi, podendo utilizar as palavras do versículo 8 para ilustrar a sua lápide, o que ele fez em vida. A lápide de Paulo pode, naquela época já podia, e hoje, entendendo quem foi ele nas mãos de Deus, aí é que a gente compreende por que ele poderia utilizar isso. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Não são palavras de conveniência para quem morre, são palavras de quem teve uma vida justa porque se colocou nas mãos de Deus. A coroa da justiça estava destinada a ele, mas também a todos quantos amam a vinda do Senhor. E nós? Aí eu passo a reflexão do início. Quem fomos? Qual é o nosso passado? O que é que a gente fez antes de Cristo? A gente viu quem foi Paulo antes de Cristo. E nós? E hoje, quem somos hoje diante de Deus, servindo de instrumento nas suas mãos? A gente viu Paulo sendo preparado para o ministério. E quem foi Paulo depois de Cristo? O que estará escrito na nossa lápide? Que frase nós poderemos utilizar? Nós vamos poder utilizar os mesmos dizeres sobre a pedra que cobrirá os nossos restos mortais? Qual a frase final que vai ser mais compatível com o resumo da nossa vida? Que o resumo da nossa vida possa ser como o de Paulo. Não estou dizendo que a gente tem que seguir Paulo como exemplo maior, até porque Paulo diz, sede meus imitadores, mas ele completa, como eu sou de Cristo. Então, se a gente busca ter um resumo de vida como o de Paulo, a gente busca ter um resumo de vida que continua glorificando a Cristo.
Então, que o resumo da nossa vida seja como a de Paulo, pecadores transformados, que viveram para o louvor da glória de Deus. E que nós recebamos a coroa da justiça das mãos do justo juiz, em sinal de que nós vivemos ansiando a sua vinda, para nos reunir como seu povo, para uma eternidade ao seu lado. Deus nos abençoe nessa manhã, meus irmãos.